Bom dia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã de segunda-feira e que assim todos sejam abençoados em Deus nesta manhã. Quero acreditar que vocês tiveram um final de semana abençoados na presença de nosso Deus e está iniciando esta manhã também cheio da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã tão maravilhosa, a qual Ele nos concede, quero juntamente com vocês novamente agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado para nós podermos meditarmos mais um pouquinho na gloriosa palavra de Deus e que assim nós possamos nesta manhã compreender os desígnios de Deus para as nossas vidas e acreditar que tudo Ele sabe o que faz. Como que está a tua fé nesta manhã? Como que está a tua fé naquilo que Deus falou que iria fazer por você? A sua fé está em alta? Como que está nesta manhã? Quero comentar com vocês rapidinho um trecho da gloriosa palavra de Deus, a qual nos fala sobre a vida de Abraão, Abraão, talvez você já sabe, Abraão demorou para ter um filho. Já na sua velhice, Deus lhe concedeu um filho para ele, Isaque, e Abraão amava demais aquele menino. Abraão amava demais. E chegou o ponto que a Bíblia nos diz, no capítulo 22 de Gênesis, está escrito assim: E aconteceu, pois, destas coisas que tentou Deus a Abraão. Tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse-me: eis-me aqui. Porque naquela época Deus falava com aqueles homens de uma forma tão gloriosa. E Deus disse para ele assim, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Deus colocou a fé de Abraão em prova. Deus colocou a fé daquele homem agora em prova, porque Abraão amava demais aquele menino dele. Abraão amava demais. E Deus agora fala para Abraão: eu quero que você ofereça o teu filho em sacrifício a mim. Na realidade, Deus não aceita sacrifício humano, de maneira alguma. Mas Deus quis ver até onde Abraão pudesse suportar aquele pedido dele. Porque acontece muitas vezes conosco, muitas vezes nós batemos na tecla. Não, é assim. Chega na hora H, nós mudamos de ideia. Nós trocamos, daquilo que nós batíamos o pé e afirmávamos que era aquilo. Muitas vezes no momento da dificuldade nós mudamos de atitude. E Deus fez isso com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão falou assim: olha, vai e oferece ele a uma das montanhas que eu vou lhe dizer para você onde que é. E a Bíblia diz que Abraão saiu, ele, o seu filho e mais os outros moços, acho que se não me engano, 2 moços, os seus servos, e foram caminhada de 3 dias. Agora imagina a angústia daquele homem, sabendo que ele iria sacrificar o seu filho, porque a fé de Abraão, ela era inabalável diante de Deus. A fé de Abraão estava inabalável. Abraão não recuava para trás. Abraão não desistia de Deus por alguma coisa nesta vida, de maneira alguma. E a Bíblia diz que quando, ao final de 3 dias, Deus revela para Abraão qual era o lugar que ele iria sacrificar o seu filho. E a Bíblia nos diz que Abraão fala para os seus moços: fica aqui, eu
e o rapaz: nós vamos subir lá, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus e vamos retornar novamente. Abraão tinha uma fé, sabendo que Deus havia pedido o seu filho em sacrifício, mas Abraão cria que ele iria descer com o seu filho vivo. Essa era a fé de Abraão. E observamos que esse momento tão glorioso, a Bíblia nos registra lá no livro de Hebreus, o capítulo 11 e o versos 18 diz assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão sabia disso. Abraão sabia que seu filho teria uma grande nação. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitá-lo. Então Abraão estava convicto que a promessa de Deus estava firme diante dele. A promessa de Deus estava de pé diante dele. Então observamos que Abraão subiu lá. Chega lá, o menino pergunta para ele: pai, o cutelo está aqui, que seria a faca, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro para nós sacrificar? E aí Abraão revela para o seu filho: você é o cordeiro. Isaque, como obediente a Deus e ao seu pai, Isaque naquele momento se entrega para ser oferecido como sacrifício, simbolizando Cristo lá na frente, que se ofereceu a si mesmo para salvar toda a humanidade, a qual nós estamos incluídos neste milagre da salvação que chegou até nós. Por quê? Porque Abraão creu que nem que se ele matasse seu filho ali, pela promessa que Deus havia feito a ele, ele sabia que nem que fosse dos mortos, Deus iria ressuscitar o seu filho e ele iria descer aquela montanha com o seu filho do seu lado. Meu querido, nesta manhã eu quero dizer para você: a promessa que Deus fez para a sua vida ainda está de pé. Apenas creia, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. Acredite nisso, creia e receba a bênção de Deus na sua vida. E tenha uma segunda-feira cheia da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e uma semana abençoada na presença dele. Se assim ele nos permitir, amanhã estaremos novamente transmitindo mais um pouquinho da gloriosa palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus assim vos abençoe em um santo nome de Jesus.